Hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar de um tema muito interessante, muito intrigante. Eu gostaria de começar lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz o seguinte a Palavra de Deus: Antes, crescei na graça. Eu vou pegar só uma parte do versículo. 2 Pedro 3, 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então nós deparamos aqui com dois conceitos, graça e conhecimento. Não são sinônimos. Graça é graça, conhecimento é conhecimento. E eu vou complementar este texto lendo mais dois versículos aqui, porque o meu intuito nesse pequeno vídeo é afastar um ensinamento equivocado, um dogma religioso altamente equivocado que não tem respaldo bíblico. E eu faço porque a ideia aqui é esclarecimento, meramente esclarecimento. Tem um texto do Antigo Testamento, Salmo 119, 73. Salmo 119, versículo 73. Diz Davi: Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Dá-me inteligência, para quê que ele pediu inteligência? Para que a inteligência o levasse a aprender os ensinamentos. Inteligência, razão. Novo Testamento, agora, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto dentro da razão. Bom, no início da era cristã, segundo e terceiro século, houve um entendimento equivocado, segundo o qual quem estivesse na razão não estava na revelação. Quem estivesse na revelação não estava na razão. Queria dizer o seguinte, que Deus só daria revelação ao servo dele se ele não estivesse na razão. Como se a razão fosse do mal e a revelação fosse do bem. Entendimento altamente equivocado. E esse vídeo, em 14, 15 minutos, na verdade isso é uma aula que eu ministro em 2, 3 horas, com respaldo totalmente na palavra de Deus, porque existe doutrina posta, aquela que está posta na palavra, e a doutrina pressuposta, que é uma interpretação que acrescenta alguma coisa, usa o versículo bíblico e tal, pega um texto isolado aqui e cria um dogma fora do contexto bíblico. Então veja só, quando nós abrimos o Antigo Testamento, nós vemos que os dois personagens que mais se destacaram no Antigo Testamento, do ponto de vista doutrinário, lógico que teve vários servos de Deus que se destacaram, Davi, nas batalhas e tal, mas do ponto de vista doutrinário, quem se destacou mais foi Moisés, que escreveu um Pentateuco. Moisés foi treinado para ser faraó. Moisés é um homem extremamente culto, foi treinado pela filha de faraó para ser faraó, portanto ele entendia de política, economia, sociologia, da época dele, é verdade. E houve outro também muito conhecido, Salomão, que é um homem sábio, inteligente, foi também, diz em Eclesiastes, está um texto de Eclesiastes que diz que Salomão ele se deteve em ler todos os livros da época dele. E ele diz lá no final do livro de Eclesiastes, assim, meu filho, não há limites para se fazer livros, não há limites para se escrever, para se pesquisar, dando a entender que o homem, Deus não priva o homem da razão para dar revelação. Isso é um conceito totalmente equivocado. Não, porque quando você está na razão, você está fora da revelação, quando você está na revelação, você está fora da razão. Quem trouxe a fé e a revelação, a fonte da fé e da revelação é Deus. E quem é a fonte da razão? Deus também, porque Deus criou o homem com razão. Portanto, o homem possui razão, agora depende o que ele faz com a razão. Se ele usa a razão para o mal, para descrer no seu Criador, aí a razão é um problema. Mas se ele usa a razão para glorificar a Deus, a razão não é um problema. A razão, fé e razão não são termos inconciliáveis, não são termos excludentes entre si, como se ensina por aí. Então veja só,
atrás desse ensinamento equivocado existe um intuito manipulador. Quando você quer catequizar, domesticar um povo e você quer levá-lo à ignorância para você jogar um dogma qualquer, as pessoas acreditarem o que você está falando, o que você faz? Você priva da razão. Então você demoniza a razão. Na razão, na razão, o homem está na razão. Então a revelação passa a ser o dogma da religião. E então, olha, aquilo que nós ensinamos é revelação. Agora, se você entende diferente, é porque você está na razão. Isso é muito fácil para se entender essa técnica de manipulação. A razão não está fora da revelação. Não é revelação fora da razão. Deus cria, Deus dá revelação ao homem, mas Deus também dá razão ao homem. Então é interessante. O homem, no século IV, mais ou menos, 300 e poucos anos depois da era da ascensão do Senhor, no século IV, houve um estudioso, Agostinho, e ele disse o seguinte: eu tenho que compreender para crer e tenho que crer para compreender. E ele tinha razão. Agora, o que não pode acontecer é o homem que tem o conhecimento se gloriar nisso. Se ele usa o conhecimento para se engrandecer, ele cai naquilo que Jeremias, capítulo 9, versículo 23 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Esse texto não exclui o casamento, o diálogo saudável entre razão e revelação. Então, eu não vou muito, eu vou só resumir. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Essa coisa de inventar, de criar, é muito fácil, para qualquer um faz isso. Mas nós temos que ver o que diz a palavra de Deus. Então vamos lá. Salmo 101, 2. Vamos ficar com a Bíblia. Salmo 101, 2. O salmista diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Olha a razão aqui. Isso não vem do nada, não. É inteligência mesmo. A Bíblia não está falando de nada a não ser dentro de uma inteligência, de uma razão. Salmo 119, 73. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Então, para que eu aprenda os teus mandamentos, eu preciso de quê? De inteligência. Eu preciso da razão. Não a razão no sentido maléfico, no sentido pejorativo. A razão, você usar a razão que Deus te deu para você entender a revelação de Deus. Então, para você, quando Jesus, eu me lembro de um texto bíblico, quando Jesus foi curar um cego, certa ocasião, e ele curou mais de um cego, mas uma das vezes que ele curou o cego, o que ele fez? Ele tomou um lodo, cuspiu naquele pouco de lodo, e o que ele tinha ali? Você tinha a saliva de Jesus com o lodo. Então você tinha a saliva de Jesus, a revelação, o verbo revelado, espiritual, e você tinha um lodo, que era o quê? O barro. O que era o barro? O barro é a razão do homem. Então, o que Cristo ensinou? Que havia um casamento perfeito entre a revelação e a razão. Aí ele colocou no olho daquele homem razão e revelação. O que ele mandou aquele homem fazer? Lava. Então, o que o homem tirou? Entrou junto no olho para ele ver Jesus. O que Jesus fez? Ele não estava vendo Jesus. Para ele ver Jesus, para ele ter acesso a ver Jesus, o que Jesus fez com ele? Isso é uma doutrina profunda. Ele usou a revelação e a razão. Usou os dois. Aí ele mandou o homem se lavar. O que o homem tirou? O homem tirou o lodo e a saliva. Tirou os dois juntos. Assim como os dois entraram junto no olho do homem, os dois saíram juntos também. E saiu tudo aquilo. E só ficou o quê? O efeito do casamento entre razão e revelação. Então é preciso ter cuidado para não se engolir qualquer coisa que se fala por aí. Salmo 119, 144. Dá-me inteligência e viverei. Olha que coisa interessante aqui. Trabalhando aqui, razão com revelação. O Senhor, Provérbios 3,19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Bom, vamos para Provérbios 4, 5. Salomão disse, inspirados por Deus, adquire a sabedoria, é algo espiritual. Adquire a sabedoria, agora, vírgula, adquire a inteligência e não se esqueça nem te apartes das palavras da minha boca. Então você tem que ter a revelação, sim, mas você tem que ter razão também, porque senão você cai num fanatismo religioso, certo? Então vamos lá, Provérbios 19, 2. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom.
Ficar a alma sem conhecimento, ficar a revelação sem a razão, não é bom. A palavra está dizendo aqui. Eclesiastes, vamos lá, Eclesiastes 7:25. Eu tornei a voltar-me, quem está falando é Salomão, inspirado por Deus, e determinei em meu coração saber inquirir e buscar a sabedoria e a razão. Então, é muito interessante ter isso daqui em mente para não se cair em ciladas doutrinárias e dogmáticas que as religiões apresentam por aí. Jeremias 3,15. E vos darei... Olha só o que Jeremias fala. Tudo isso é inspirado por Deus. Estou dando a palavra de Deus. Não estou inventando nada, né, de mim mesmo. Estou só trazendo a palavra do Senhor. E vos darei pastores segundo o meu coração. Deus falando. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentará com ciência e com inteligência. A razão outra vez aqui. Então vamos lá. Oséias 4,6. O meu povo foi destruído por quê? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Você ficou só com a revelação, sem o conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Está falando para os pastores. Para que não seja sacerdote diante de mim. Eram aqueles sacerdotes que estavam trazendo doutrinas. Não, você tem que ficar só com a revelação, não pode ter razão. Se para Deus te dar revelação, você tem que ser privado da razão. Isso é bobagem, isso não tem respaldo bíblico nenhum. Vamos lá em Oséias 4,6. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, revelação, e de toda a tua alma, revelação, e de todo o teu pensamento. O que é isso aqui? Razão. Aglutinou, razão com revelação. Aí vem Paulo dizendo, vem um texto lá em Atos 6:2, diz o seguinte: não é razoável, olha a razão aqui, que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Isso está fora da razão, não é para ser feito, porque está fora da razão. Então ele estava trazendo algo que deveria ser aglutinado, que é a razão e a revelação. Então vamos lá, 1 Coríntios 14:15. Que farei, pois? Orarei com espírito, ó, revelação. Mas também orarei com entendimento, olha aqui, a racionalidade, a razão. Cantarei com espírito, sim. Outra vez casando os dois conceitos. Mas também cantarei com entendimento. Vamos lá. Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então vamos lá. Romanos 12:1. Não, antes vou ler 2 Pedro 3:18, que eu já acabei de ler. Eu anotei uns textos aqui. Colossenses 2:2. Para que os... Já li. 2 Pedro 3:18. Antes crescei na graça e no conhecimento. Graça, revelação, conhecimento, razão. Aí Paulo vai dizer lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, está falando de corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? É culto dentro da razão, não é outra coisa. Então as pessoas não sabem, às vezes, e caem na ignorância, não, porque agora você, para ter revelação, você tem que estar o homem na razão, na revelação. Isso tudo não tem respaldo bíblico. Nós acabamos de mostrar aqui que não tem respaldo bíblico. O que Deus quer fazer é usar a sua razão dentro da revelação dele. Então você não vai ficar fora da revelação. Você vai ficar dentro da sua razão, porém, se você usar a sua razão para descrer em Deus, aí é um problema. Mas se você usa a razão que Deus te deu, para você alcançar e entender melhor aquilo que Deus quer te mostrar, aí sim, aí você casou as duas coisas, a revelação com a razão. E o que tinha no corpo de Cristo? O Criador, porque Jesus como Deus, e também Jesus como homem, razão e revelação juntos, que o Senhor quis mostrar para o homem que ele queria fazer esse casamento saudável. Então, esse pequeno vídeo é apenas para afastar uma doutrina totalmente equivocada, segundo o qual quem está na razão não está na revelação, e é uma bagunça doutrinária. Quem está na revelação não está na razão, quem está na razão não está na revelação. Se você aceitar o que nós vamos tratar de um último texto aqui, para a gente não nos perdermos aqui. Havia também os crentes de Bereia, que quando Paulo, na segunda viagem missionária com Silas, foi lá conversar com os bereanos, o que eles fizeram? Eles
viam se as coisas, eles consultavam, eles conferiram na Bíblia se realmente as coisas eram assim. Graça e paz da parte de Deus, que Deus abençoe.